Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, minha cara colega Jane Martins, a musa da casa, vereadores, colegas presentes, público em geral. Realmente precisa-se fazer o registro do evento ontem ocorrido em Iguatu. Mas vou fazer com rápidas pinceladas, porque na realidade participei da comitiva de vereadores. Nós fomos oito vereadores aqui da casa. Foi o Max Viana, presidente, foi o Zé Totó, Everardo Maia, da bancada, e o Edinho. E fomos Jorge Brito, Arilton e o Marcés e eu. Nós fizemos uma representação de 8 vereadores e vamos assistir. Participam efetivamente do comitê o Everardo e o Leonel, o Marcelo suplente, mas é a pessoa que tem mais conhecimento da causa. E eu particularmente queria ver umas coisas que me surpreenderam, para melhor e para pior. Para pior, eu havia até me inscrito para falar e terminei falando, que eu acho que a minha posição seria muito mais política do que técnica. Porque a gente assistiu aqui na casa as pessoas dizerem que estavam usando a água do Banabuiú porque tinha um sifão, um disjuntor, uma peça quebrada lá no Castanhão. Quando o representante da COGÉ disse que o Castanhão já estava contribuindo para a Fortaleza e para outros locais com 100% da capacidade. Então não tinha mais peça para ajeitar. Já era 100% da capacidade. E mesmo assim estávamos tirando 7,5 metros de água do Banabuiú. E no meu entender, vai continuar agora para sempre. Houve a sugestão do Leonel de recuperar o canal do trabalhador para ver se diminui a sangria do Banabuiú. Mas o que nos coloca preocupados, além de ser um comitê muito democrático, mas existem umas posições que eu acho levantada pelo Arilton Rabelo, que ele engessa. Foi o Arilton, que engessa a discussão. Ou você tira 7,5 do Banabuiú ou tira 9. Aí passa 7,5, 8,5, mais alguma coisa e 9. Então, de qualquer maneira, a sangria continua. Ou 7,5, 7,5 metros, ou 9 metros. Aí o Arilton mostrou descontentamento porque achava que a discussão era para ser mais aberta. Mas mesmo assim, fomos, nas palavras de todos, votos vencidos, ficou 7,5 metros. Agora, o representante da COGÉ nos deu uma excepcional notícia. Ele disse que tudo que eles estavam a discutir era acerca do quadro que estava as águas hoje, no nível de água de hoje, mas que ia ter uma recarga. Nós íamos ter um inverno abaixo da média em 40% e poderia até ser acima da média 20%. Então ele deu a notícia que vai ter recarga d'água, vai ter um inverno relativamente favorável que vai passar essa nossa preocupação. Fiquei satisfeito e até queria fazer uma brincadeira. Se a gente for acreditar no rapaz da COGÉ, doutor Ricardo, a Câmara tem que fazer também uma sessão de oração. É para rezar, porque lá de cima ele não pode apostar nisso, mas apostou. Ele disse que tinha uma recarga. E parece que vai ter uma reunião política na Assembleia. E lá nós queremos falar, porque já é um cenário que é mais leigo, e eu sou leigo nesse assunto, mas queria falar exatamente isso. Se a gente está falando índice técnico, e ele fala que vai ter recarga, ele vai ter que garantir isso. E o posicionamento do Marcelo é interessante também, vereador Marcelo,
Porque é de 4 em 4 meses que tem essa avaliação da COGES. 6 em 6 meses. E o Marcelo pediu para que fosse também de 2 em 2 meses, uma avaliação maior de 15 em 15 dias, tem informações sobre isso, para a gente saber a evolução do inverno, a situação. Então, foi uma reunião interessante, mas ao mesmo tempo nos deixou com muitas dúvidas que o inverno é que vai tirar, se chegar do jeito que a COGES está dizendo. Minha gente, nós fomos lá na hora também da reunião, nós tomamos conhecimento da história do carnaval de Moura Nova, que havia sido bloqueado pela justiça local. É uma situação que atinge o povo em geral. As pessoas querem realmente participar do carnaval. Carnaval é uma festa cultural no Brasil, a maior festa brasileira fora a Copa do Mundo. Mas a justiça de um todo não está errada. E fazer o carnaval também não está errado. Eu acho que a prefeitura teria que fazer o carnaval. Teria que fazer o carnaval. Independentemente do quadro de seca que nós estamos, que ainda não está bem configurado, pode até ser que Deus nos ajude, que a COGES esteja certa, que venha um bom inverno. Agora teria que ter um carnaval também com responsabilidade. A nossa preocupação não é fazer ou deixar de fazer o carnaval, é a responsabilidade no seu custeio. Quando eu vi o valor, arrepia. Não é necessário se gastar 650 e poucos mil reais para se fazer o carnaval. Poderia ver o momento e se fazer uma coisa com medida. Um carnaval com menos despesa, para que as pessoas se divertissem racionalmente para o município. O que eu acho que a justiça acertou foi com base no elevado custo do carnaval. Agora, ao mesmo tempo, acho que o carnaval é uma coisa interessante, que as pessoas gostam de divertir, é um momento que todas as pessoas, democraticamente e sem qualquer distinção de condições econômicas, participam. Então, a gente tem que dar essa oportunidade de diversão pública. Mas a justiça tomou a posição dela e a ela cabe as responsabilidades. Então, eu sou favorável à decisão da justiça por esse ângulo, porque eu achei exorbitante o orçamento da festa. A festa, muito embora muitas pessoas queiram se divertir, outros não, porque a democracia e a opinião pública é desse jeito. Já estava olhando no Facebook, tem uma grande maioria chateada com o carnaval e outros muito felizes que não vai ter o carnaval. Então, quer dizer, todo mundo quer, de qualquer forma, emitir sua opinião. Isso é muito interessante, mas é povo, e cada pessoa é uma sentença, cada cabeça pensa a sua maneira. Vereador Cavalcante, em consideração a parte Foi não. nesse sentido. Não, só também aqui para a gente, aparteando Vossa Excelência, eu vejo assim também que o carnaval, ela já é uma autoridades, que principalmente aqui promotores e juízes, ou juíza. O que eu vejo é o outro lado. Quem é que vai pagar despesa, quebra de contrato? Quem é que vai pagar o prejuízo das pessoas pobres que tentam ganhar um dinheirinho extra, e muitos deles já costumeiramente no carnaval? Quem é que vai pagar todo esse prejuízo? Porque o prejuízo já teve. Se não vamos ter carnaval, vai ter uma despesa. Porque essas bandas, mesmo assim, tem que ter uma quebra de contrato, alguém tem que pagar a multa. Porque tem que ter lá no contrato, está dizendo. Então o prejuízo já houve. Já houve o prejuízo. Não, só para mim concluir aqui. O que houve o prejuízo, e na verdade, a nossa preocupação é com as pessoas, doutor Cavalcante, e Vossa Excelência até mesmo, acho que concorda também, são as pessoas que gostam de brincar o carnaval. Por exemplo, eu não brinco. Há muitos anos, eu fico em casa e eu vejo assim, mas tem pessoas que gostam de brincar o carnaval. Como Vossa Excelência foi prefeito dessa cidade, juntamente com outros, Francinete, e fizeram grandes carnavais em Moura Nova, é tradicional aqui em Moura Nova, é do país, é uma festa do povo brasileiro. Não estou aqui dizendo que a justiça está certa
e que está errada. Decisão nós temos que cumprir, eu vejo dessa forma. Mas foi muito bom, Vossa Excelência, puxar o assunto. Eu agradeço. Agradeço a sua parte, meu caro colega, sendo já você, meu querido Jorge Brito. Eu só queria fazer um rápido comentário, porque é uma matéria que envolve muitos pensamentos desiguais, mas o que eu entendo é uma situação comum, que muitas pessoas vão ter prejuízos. Vão, realmente vão ter prejuízos. Isso é fato, ninguém pode negar. Mas também houve um assoldamento, uma pressa na coisa, que ficou meu capenga. Eu estava pensando comigo aqui, que eu não vi, posso até, se tiver, me corrija, a licitação dessas bandas, essa situação aí, eu não sei se está dentro daquela licitação grande, está dentro da licitação grande, então deveria ter existido, talvez até dado o estado que nós estamos passando, por essas dificuldades da seca, deveria ter havido um acordo prévio com a própria justiça, porque nós não somos crianças, já estava pipocando esse tipo de ações em vários municípios. Então, se estava acontecendo em outros, eu já tive informações ontem, que já tem em torno de 60 municípios, é mais ou menos assim, 60 municípios dessa qualquer uma informação. Pois não. Incluí a informação também que posteriormente foi diminuído para 300 e não sei o que, e também não aceitaram, alegando que o prefeito vai ter que ser governador ou presidente da República. Tem que fazer um aterro sanitário, tem que botar casa para drogar, e tem outra coisa, outra ação, que é outra dele. O casa dele já está arranjado, que não é quanto se está arranjado para fazer o prédio ainda. Para depois começar. Então, a situação que eu vejo é essa. Vai ter que os prefeitos, pois nós estivemos ontem lá em Batu, nós estamos mais belas da região, mais desenvolvimentista, que é muita obra, muita coisa, e vocês viram lá a vergonha que o aterro sanitário. Pior que o nosso 10 vezes. Estou mentindo? Horrível. Pior que o nosso. A pior imagem do Iguatu. Mas por quê? Porque essa é uma obra de caríssima, que olha, desde 2009 que se tenta 3 municípios fazer Russas, Roda Nova e Limoeiro, fazer ali naquele triângulo. Até hoje não se conseguiu nem verba federal, nem o Estado, porque o município participaria com pequena parcela, nem isso. Então, não é tão simples assim. Se continuar nesse sistema, Roda Nova jamais terá carnaval. Porque, olha, se você quer gastar para que é o normal numa administração, proporcionalmente na época o Guarda gastou, em termos proporcionais, já gastou. E aí, não vai ter mais gasto no carnaval se continuar esse pensamento. Aí, não vai existir mais nunca. Aí parece que fizeram a proposta, o promotor Rio, botou lá uns 20 ou 30 mil. Aí também é brincadeira. Obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Eu queria conceder com muita satisfação ao vereador Jorge Brito. A intervenção do Giovanni foi muito interessante, está coberta razão, mas eu acho que não houve, na minha opinião, não haverá uma quebra de contrato com as bandas, porque é uma ação judicial promovida pelo Ministério Público, certo? Eu acredito que não eu não posso me embasar nisso aqui, mas o Cavalcante você pode dizer melhor, mas eu acho que não haverá quebra de contrato. O carnaval foi ajustado com a prefeitura, com as bandas, deveria existir. Agora, houve uma ação judicial promovida pelo Ministério Público, que a prefeitura pode dizer, não fiz, não foi porque eu quebrei o contrato, foi porque a justiça me impediu de fazer. Então eu acredito que não haverá. Nesse prejuízo, sim, será muito, Giovanni, para as pessoas que iriam trabalhar nesse evento. Aí é um prejuízo enorme, mas o Cavalcante tem uma certa razão de ser comedido nessas horas. A gente passa por um período, não só contra aí o aterro sanitário, contra a casa para drogados, outras coisas mais que alega aqui. Eu vou já ler aqui na íntegra que a juíza falou, né? Vou ler para vocês aqui, para todo o pessoal do Maldão. Mas realmente fica um prejuízo para eles. Agora, o que acontece é que nós estamos num período, esse período é um período conturbado mesmo. O município passa por sérios problemas. Então a gente tem que ter esse critério. Eu acredito que a prefeitura deveria ter, antes de
de colocar esse dinheiro para ser custeado esse carnaval, eu deveria ter ido na justiça para dizer, pessoal, como é que eu posso fazer? Eu queria fazer alguma coisa, algum evento para o povo de Morada, para quem gosta, como o Cavalcante disse. Mas também eu sei que o carnaval iria tirar dos cofres públicos algum dinheiro que você pudesse colocar em outro setor. Então eu acho que faltou realmente o que o Cavalcante falou. Um pouco aí de critério para que pudesse ser feito o carnaval sem custo menor. Não só da Morada Nova, que não estou dizendo só da Morada Nova, mas de todos os municípios que aí tiveram o mesmo, vão ter o mesmo prejuízo para quem vai trabalhar nesse carnaval. Obrigado. Muito obrigado. Só um minutinho, só para fazer um pequeno comentário sobre essas palavras. O vereador Jorge Pinto colocou, muito sensato, e tem um sinal que a decisão da juíza, ela faz um comparativo a todo instante na decisão dela, que eu cheguei ontem, eu tive cuidado de ler. Ela mostra que alguns serviços essenciais do município não ocorreram. E precisava fazer primeiro o essencial, depois fazer os coadjuvantes, as coisas que podem ficar para depois. Mas é uma polêmica realmente muito grande. Agora, tudo vai depender lá de cima. Quando eu brinquei que nós precisamos de uma sessão de oração, por quê? Porque se acontecer o que o rapaz da Cogé, o doutor da Cogé, falou ontem, se tiver um inverno favorável com a boa recarga d'água, não tem nenhum problema, está tudo normal. Mas se acontecer o que parece que acontece, que nós estamos vendo até hoje, aí nós estamos num ano, não é difícil não, é de catástrofe. É o pior ano da história das nossas vidas, nós, nesse tipo de cidade que nós temos aqui. Vai ser uma coisa absurda, com muita satisfação. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu quero dizer que o que eu acho que essa decisão judicial é um afronto à nossa cultura morada-novense, que é o carnaval. É uma das grandes festas que já existe há muitos anos aqui na nossa cidade. Eu vejo que esse valor de 300 mil, 600 baixado para 300 mil, que sai dos cofres públicos, ele sai dos cofres públicos, mas ele fica aqui na cidade. Porque é no carnaval que toda família retorna à sua terra para se juntar com os familiares e aqui brincar o seu carnaval e gastar o seu dinheiro. É aqui no carnaval que vem o turista de fora gastar o seu dinheiro aqui e engrandecer o nosso comércio. Eu, como comerciante, eu vejo que é um prejuízo para o comércio morada-novense, porque é na época do carnaval que todo mundo vende mais. Certo? E tendo em vista que muitas pessoas pequenas, vendedores pequenos que já investiu o seu dinheiro comprando sua mercadoria aí fora em promoções de supermercado, estão com essa mercadoria parada aí, então vão ficar no prejuízo. Sem falar que eu não vejo esses 300 mil como prejuízo para a nossa cidade, não. Eu vejo a falta do carnaval causar um prejuízo. E não é o carnaval que vai encher o Manabuiú. Não é o carnaval. Aconteceu ou não aconteceu, o Manabuiú hoje já é um problema, a água já é um problema. Só Deus pode resolver. Eu, sinceramente, eu desejaria que o carnaval acontecesse. Mas como é a decisão judicial, tem que ser cumprida. Muito obrigado. Eu que agradeço, colega. Eu queria só, para concluir esse tema, que eu tenho dois outros pontos que acabo de dizer, de uma conversa pequena, mas é bem rápido. Eu só queria dizer que nós também entendemos da mesma maneira que você está entendendo. Agora, o que nós achamos errado, e que foi talvez o que chamou a atenção da própria justiça e dos promotores de justiça no pedido, foi o volume de despesa com o carnaval no momento que vivemos. Que nós estamos realmente num momento difícil, inclusive tem aqui voltando para uma votação de baixar subsídio de vereadores, de secretários, de prefeitos, de cargos comissionados. Quer dizer, se não tem dinheiro para pagar, sequer os comissionados que gerem o município, imagine fazer o carnaval. Então, nós estamos com uma falta de recursos e por conta disso é que nós entendemos e compreendemos a decisão judicial. Queria também fazer uma rápida pincelada, um comentário sobre o que aconteceu no Rombão,
já é o segundo evento de protesto. Ontem nós, inclusive, é o terceiro já, aqui houve bem pacífico, né, sem barricada. Aí nós tivemos que ir pela BR, porque estava bloqueado o rondão. Um transtorno, uma chateação. Aí eu imagino quantos caminhoneiros também sofreram com aquelas paralisações no meio da estrada. Aí você diz, Cavalcante, e você é contra o que fizeram no Roldão? Não, eu sou plenamente a favor. Sabe por quê? Porque causa transtorno às pessoas, incomoda muita gente. O Brasil acostumou-se a só atender aos reclamos do povo na bancada. Só atende o reclamo do povo quando há um protesto grosseiro. Se ficar a Câmara Municipal mandando ofício, a comunidade mandando ofício, sabe quando vão ajeitar a situação de redutor lá no Roldão? Nunca. Nunca. Então precisa que aconteça esse tipo de dissabor. Porque se não acontecer, os ouvidos moucos das autoridades jamais irão dar crédito a nada que se pensa. O vereador Giovanni falou a história aqui das vazantes. Há quanto tempo ele reitera? Aí pede nada. Quando digo fechar as vazantes, ele vem. A história é essa. É porque o Brasil acostumou-se. Só atende depois de muito reclamar. É por isso que eu quero fazer aqui um voto de louvor à comunidade do Roldão por ter feito esse protesto. E queria encerrar, senhor presidente, que eu não poderia deixar passar em branco. Às vezes a gente diz assim, rapaz, o que é que tem a ver com a gente aqui? Mas tem. Nós somos cidadão brasileiro. Por menor que nós sejamos, nós fazemos parte desse país. E ontem nós assistimos a votação do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, se o vereador Cavalcante quiser usar o meu tempo para que ele trate isso de forma mais... Obrigado, só um pouquinho, muito Não, pode usar a vontade, eu quero ouvir. Eu assisti ontem, quando cheguei a alguns discursos, quero pegar um momento para assistir todos os votos. Ontem, o Supremo Tribunal Federal absolveu. É preciso também que se diga que aquele julgamento que as pessoas estavam sendo presas continua. Mas tiveram ontem uma sutileza jurídica interessante. As pessoas que são apenadas acima de 8 anos cumprem a pena em regime fechado. Abaixo de 8 é semiaberto. E alguns pegavam 9 anos com o crime de quadrilha. Tiraram o crime de quadrilha, aí fica para 6, fica para 7, já passa para o semiaberto. É uma diferença tremenda isso que aconteceu no Supremo. E nós, brasileiros, ficamos numa situação tão difícil, porque a gente não acredita nas decisões judiciais. Nós não acreditamos. A gente, toda a vida, o brasileiro contesta a justiça. As pessoas se acham injustiçadas de uma forma ou de outra, pelos juízes de direito, pelos tribunais dos estados. Aí agora a grande mídia, a televisão, transmite a todo brasileiro a sessão plenária do Supremo Tribunal. A gente agora assiste os juízes julgar, os maiores juízes da nação. Aí quando se vê, se passar tanto tempo nesse processo do mensalão, um sofrimento para se julgar um processo complexo, que eu acho que aquele processo, eu não sei nem quantos volumes ele é uma coisa absurda. Aquele juiz se debruçaram anos para julgar o processo do mensalão, julgam o processo com responsabilidade e muito debate. Aí muda o quadro, alguns se aposentam, outros entram. Aí
numa jogada imoral, antiética para a nação, de repúdio do povo, fizeram os embargos inteligentes que vocês não vão entender, mas colocaram uma maneira de julgar novamente o crime de quadrilha. E ontem todos foram absolvidos. Então, a credibilidade da maior corte do país, para milhões de brasileiros, pode ter certeza que foi jogada na lama. As pessoas não acreditam mais. Eu, como advogado, tive uma oportunidade, num debate antigo aqui em Moura Nova, eu disse que meu anel de advogado é vermelho. E naquele dia ele estava mais vermelho ainda, porque ele estava com vergonha. E o que aconteceu no Brasil, eu queria fazer essa fala só para ficar registrado, para não deixar passar em branco. O nosso repúdio. Porque ontem o Supremo Tribunal envergonhou toda a nação brasileira. Mas envergonhou de uma maneira tal que eu comentava há pouco tempo. O Joaquim Barbosa dizia há pouco tempo, até no gabinete do vereador Jorge Brito, comentando. Aí eu disse que o Joaquim Barbosa, homem de muita fibra, coragem extraordinária, não sei se ele joga para mim ou é coragem mesmo. Queira Deus que ele seja só juiz, não queira depois usar essa situação que ele está hoje na vitrine para galgar outros cargos. Mas ele disse que fizeram uma maioria dentro do Supremo Tribunal, e aquela maioria agora desmancha toda e qualquer decisão que tomem. Hoje, a força do Joaquim Barbosa, que o brasileiro aplaude, diminuiu para quase nada. Porque em colegiado como aqui, quem manda é a maioria. E ele não tem mais. E ele usou a frase que disse: criaram uma maioria circunstancial, que a partir de agora a nação brasileira vai assistir às reformas das piores possíveis nas decisões judiciais. Então, a partir de agora, no título do presidente do Supremo, a maior autoridade do Judiciário Nacional, pode ter certeza que é absolvido quem eles querem. Aquelas pessoas que votaram pela absolvição, absolve quem quiser, porque tem a maioria. Então, queria registrar esse protesto aqui na casa, Tira uma parte. Quando Vossa Excelência me adiantou, com o tempo e os assuntos eu me senti contemplado, tanto no do Raldão, como na reunião do Iguatu, como também com a questão do Carnaval. E aí, eu gostaria só de lhe pedir, nesse tema final, se você pudesse explicar, para que ficasse bem claro, penas como a do Zé Disseu, como a do Zé Dúbio, o que é que acontece a partir dessa decisão emanada da Corte Suprema do Judiciário Brasileiro ontem, para que as pessoas tenham noção do que é a alteração dos embargos infringentes. E como profissional do direito, como advogado, já bastante experimentado, eu queria lhe pedir apenas essa parte final desse tempo ainda que resta do seu pronunciamento. É bem rápido. As penas abaixo de 8 anos se cumprem em regime semiaberto. Acima de 8 é fechado. O Zé Disseu, quem quiser me auxiliar aqui, ele está sofrendo uma pena de quantos anos? 7 alguma coisa. Ele está hoje, porque essas penas, a pena só pode ser cumprida quando o processo termina. E com relação a essas penas já transitou em julgado, quer dizer, terminou o processo. Então, o Zé Disseu hoje já tem uma pena de 7 anos e alguma coisa. Está no regime semiaberto. O que é semiaberto? Pode trabalhar durante o dia e se recolhe à noite e finais de semana. Pronto. Ele hoje está desse jeito. A pena de formação de quadrilha varia de 1 a 3 anos no código. Se ele pegasse nesse crime de formação de quadrilha que ainda não transitou em julgado, que ainda está sendo julgado, se ele pegasse
2 anos, com os 7 que tinha, fazia 9. Ele passava para o regime fechado. Aí entrava ele e todos, Delúbio Soares, aí entraria também Paulo Marcos Valério, aquele dali, se a pena for cumprida, morre na cadeia. Vocês vão ter essa notícia daqui a alguns anos que ele morreu na cadeia. Que tem bem 40 anos para cumprir, isso aí ninguém sabe. Agora esses outros que estão com 6, 7, 8, aliás, abaixo de 8, se entre o delito de formação de quadrilha, eles passariam do regime semiaberto para o fechado. Mas deram o privilégio e agora vai aparecer emprego para todos eles. Eles vão trabalhar durante o dia e se recolher à noite. E o tempo passa ligeiro, daqui a pouco vai para o regime aberto. Daqui a um sexto, é bem rápido. Daqui a um ano pouco. Explica aí, eu passo um sexto. Quando ele passar mais um sexto da pena nesse regime semiaberto, de trabalhar durante o dia e se recolher à noite, aí vai para o aberto, que no mais das vezes é praticamente só assinado. Então, na realidade, a grande vitória dos mensaleiros ontem para a vergonha do Brasil. Se eles fossem condenados, ia para o regime fechado. Mas ficou do jeito que está. Eu vi uma brincadeira no Facebook dizia assim: e a pizza de quê? De quê? Virou realmente a grande pizza nacional. Uma vergonha muito grande, mas queira Deus, e a gente tem que ter esperança. E é que o Brasil ficou desesperançado. Mas queira Deus que tudo isso mude um dia e que a gente tenha uma justiça isenta. Justiça isenta. Porque quero dar só outra passagem da justiça que sempre me preocupa. Toda vez que tem um julgamento polêmico, se procura saber a quem os juízes são ligados. Esse juiz é ligado a qual partido, a qual ministro, a qual deputado. Juiz não era para ser ligado a ninguém. Juiz era para ser ligado só à consciência dele e mais de ninguém. Se fosse assim, não digo que o Brasil tiver juízes conscientes, com responsabilidade somente a ele, a sua reputação, a gente pode bater palma para a justiça. Por enquanto, é cabisbaixo. Conselho é fácil. Pois não, uma satisfação. Meu querido Cavalcante, obrigado pela parte. É nesse sentido, Cavalcante. A preocupação do Cavalcante, a gente vê pelas palavras, a grandeza da preocupação do Cavalcante. Porque eu vou citar uma coisa que parece não valer nada, mas dentro dessa colocação do Cavalcante é gigante, que diz que o ser humano, os psicólogos dizem isso, que o ser humano, quando se acostuma a jogar um papel de bombom na rua, papel insignificante, ele abre janelas e portas para fazer erros maiores. E quando se abriu aquele parênteses do grande homem chamado Joaquim Barbosa, mesmo que naquele presente momento ele diz assim: hoje foi uma tarde, hoje à tarde foi hoje do Brasil, a tarde mais triste do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele ali mostrou a grandeza desse delito. Infelizmente a gente pode dizer isso aí, porque deram razão àqueles que não tinham razão, abrindo um parêntese tão gigante, capaz de fazer outras pessoas cometerem erro e ser acolhido dentro do erro. Dentro do o mal se sobrepõe ao bem. Obrigado. Muito obrigado. Só queria concluir dizendo que o Joaquim Barbosa também disse que o conceito de quadrilha mudou muito. Mudou muito. Só é quadrilha para os bandidos de violência e que roubam coisas particulares. Ele quis dizer que só existe quadrilha para os pobres. Que é bem fácil juiz dizer que pobre é quadrilha quando é pobre. Agora a justiça para os homens de gravata ainda está bem distante. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.